Agora, para finalizar, a gravitação universal são basicamente aplicações da lei de Newton da gravitação universal, certo? Aqui agora a gente vai falar sobre satélites, que são objetos que orbitam um determinado planeta, certo? Assim como a Terra tem uma órbita ao redor do Sol, satélites são astros que estão orbitando um determinado planeta, como é o caso da Lua, que orbita ao redor da Terra, certo? Como é que a gente vai fazer a análise desse caso aqui? As leis de Kepler, elas também são válidas para esses movimentos, certo? Ela inclui planetas, mas as leis de Kepler, ela tem basicamente qualquer movimento orbital, assim, elas são bem aplicáveis, certo? Pela segunda lei, um planeta percorre áreas iguais em tempos iguais. Quer dizer o seguinte, que se eu considerar que a órbita é perfeitamente circular, o tempo que ele vai demorar para percorrer todo o círculo é o mesmo sempre. Ou seja, ele está em um movimento que é circular e que a velocidade é sempre a mesma. Então isso caracteriza um MCU. Como é que a gente faz a dinâmica do MCU? A gente vai ter uma força que a gente chama força centrípeta, vai ter alguma força que está apontando para o centro da trajetória circular, no nosso caso, a força gravitacional, certo? Então, como é que eu faço essa análise? Quem é a força centrípeta? Força gravitacional. Qual é a equação da força centrípeta? É só a gente retomar lá. Vai ser a massa do corpo, velocidade que ele está ao quadrado, dividido por R, que é a distância do corpo até o centro da trajetória. E qual é a força gravitacional? G, Mzão, que é o astro de maior massa, Mzinho, dividido por R ao quadrado. O que é R? A mesma coisa, é a distância até o centro. Então aqui, ó, basicamente a gente pode cancelar esse R com um desses dois R's, essa massa com essa massa, porque elas estão multiplicando em ambos os lados. Então a gente fica que V quadrado é G M sobre R. Então a velocidade que um satélite tem que ter para estar orbitando a Terra seria nesse determinado raio, é essa. Essa é a equação de um satélite, certo? Aqui a gente pode obter, ele pode dar a distância entre o centro da Terra e o centro do satélite, certo? Ou ele pode dar a distância do satélite à superfície da Terra e lhe dar o raio da Terra, certo? Então, vou chamar aqui de D, que é a distância da superfície até o satélite, e o raio da Terra. Então, muitas vezes esse R, ele pode é a soma do raio da Terra ou do planeta que você está analisando, o satélite, certo? Mais essa distância. Isso aí depende, a gente vai ver nas questões alguns exercícios que isso é variável, certo? Ah, você achou a velocidade, mas se por exemplo eu quiser saber o período, o tempo que esse satélite vai demorar para dar uma volta ao redor da Terra, então você pega o que é V. A gente sabe que V é a velocidade angular vezes o raio. E a gente sabe o seguinte, que ou se você quiser fazer direto, a gente pode calcular como sendo 2π vezes R dividido pelo período. Isso aí depende do que você vai querer. Se você quiser o período, você usa essa equação aqui. Se você quiser a velocidade angular, é essa. Mas normalmente, como a gente quer o período, a gente sabe o seguinte, que se V é igual a isso, então a gente pega essa equação e substitui o V, ó. E a gente fica com essa relação aqui. Se eu quiser achar o período, eu passo esse multiplicando. Então fico que período vezes isso daqui
é igual a 2πr, certo? Essa raiz de r passa para o outro lado, certo? Fica 2πr vezes raiz de r, dividido por raiz de mg, certo? Lá do nono ano, você sabe que quando você tira, por exemplo, você tem essa expressão aqui, certo? Você pode tirar esse 3 para fora da raiz. Mas se você quisesse colocar ele de volta, ele teria que ir ao quadrado. Então, esse período, eu posso escrever o seguinte: esse r entra para essa raiz quadrada, ao quadrado, multiplica por esse r, fica uma raiz cúbica. E eu vou dividir isso aqui por g sobre m. Um passo também importante é que raiz de g sobre m, de gm sobre r, é a mesma coisa que raiz de gm sobre raiz de r. Então, basicamente, a gente tem essas duas equações aqui, que são as mais usuais. Se você gosta de demonstração, eu fiz aqui, como você chega nelas. Basicamente, tudo. Se você, vamos supor, não sei de nada da questão, faça. Força centrípeta igual a força gravitacional. Use a equação da força centrípeta, use a equação da força gravitacional e saia desenvolvendo os cálculos, certo? Basicamente é isso. Essa é a velocidade de um satélite orbitando um planeta, e esse é o período que esse satélite vai demorar para dar uma volta ao redor do Sol, do planeta. O que seria, assim, um satélite geoestacionário? Seria um satélite comum, só que ele tem um período igual ao período de rotação da Terra, certo? Então o que acontece? Você tem a Terra, ela vai estar girando, certo? E o satélite, ele acompanha essa rotação da Terra. Então, por exemplo, se você vê o satélite de cima, como ele tem o mesmo período da Terra, quando a Terra roda, o satélite anda junto, você vai ver como se o satélite tivesse parado. Só um comentário, nos exercícios a gente bota alguma coisa, certo? Mas isso é a dinâmica de um satélite, basicamente, essas duas equações aqui. Vocês vão ver melhor nas aplicações. E assim a gente encerra a gravitação universal.